Olá, irmãos e irmãs, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa Escola da Fé, que realizamos todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na nossa página do Facebook, e que depois esse encontro é disponibilizado para aqueles que não têm o Facebook, lá no nosso canal do YouTube. Então, vamos prosseguir o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica por meio do compêndio do Catecismo da Igreja, como já estamos fazendo desde o ano passado. Esse é o segundo ano em que continuamos o nosso estudo do Catecismo da Igreja. Convido você a ir pegar o seu compêndio, também o seu catecismo, a Sagrada Escritura que vamos utilizar hoje para darmos andamento no nosso estudo sobre a fé que nós recebemos dos apóstolos, a fé que recebemos da igreja, a fé que é dom recebida no batismo, mas que também é uma tarefa a ser cultivada, a ser cuidada. Vamos então nos aprofundar no dom da fé, no conhecimento dessa fé, a fim de que celebremos melhor, rezemos melhor e vivamos melhor a fé que recebemos. Nós vamos iniciar invocando o Espírito Santo de Deus, a fim de que nos ajude na compreensão da revelação divina. Estamos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santa Luzia Virgem Mártir, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar seguimento ao nosso estudo, olhando para a questão número 125 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Você que não tem o compêndio, ele está disponível no site do Vaticano, assim como o Catecismo também. Vamos à questão 125, lembrando que agora nós mudamos de artigo da fé, cada um naqueles artigos que nós professamos no símbolo apostólico, eles estão sendo destrinchados aqui no compêndio, e hoje nós vamos ao seguinte artigo: Jesus desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. A questão 125 apresenta a seguinte questão: o que são os infernos aonde Jesus desceu? Vamos à resposta. Os infernos, diferente do inferno da condenação, constituíam o estado de todos aqueles justos e maus que tinham morrido antes de Cristo. Com a alma unida à sua pessoa divina, Jesus, nos infernos, esteve com os justos que esperavam o seu Redentor, para entrar, enfim, na visão de Deus. Depois de ter vencido, mediante a sua morte, a morte e o diabo, que tinha o poder da morte, libertou os justos à espera do Redentor e lhes abriu as portas do céu. Então nós apresentamos aqui a questão
e a resposta dada pelo próprio compêndio. Apareceu aí a palavra infernos, não é? Entretanto, no símbolo apostólico, no credo, nós dizemos que Jesus desceu à mansão dos mortos. Na Bíblia, o termo utilizado no Antigo Testamento é o Sheol. Talvez vocês já tenham encontrado, dependendo da tradução da Bíblia, a palavra Sheol. Era a compreensão que os judeus tinham sobre as pessoas que morriam e desciam à mansão dos mortos, a esse local denominado Sheol, e ali ficavam dormindo. No Novo Testamento nós encontramos a palavra Hades, que vem do grego e designa a mesma realidade, a mansão dos mortos. Como nos informou aqui a resposta do compêndio, a palavra inferno aqui não deve ser entendido como o lugar da condenação, mas sim o local onde iam os mortos. São Pedro afirma isso para nós em sua primeira carta. Então peço a você que pegue a sua Bíblia. Vamos então à primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nós vamos encontrar na primeira carta de Pedro uma alusão a essa descida de Jesus à mansão dos mortos. Primeira carta de São Pedro, versículo 18 até o 19. Eu vou fazer a leitura. Com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Morto na carne, foi vivificado no Espírito, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Então nós encontramos aqui Pedro dizendo que Jesus, quando morreu, desceu à mansão dos mortos e foi pregar a boa nova àqueles que o antecederam, em especial aos justos do Antigo Testamento. Todos aqueles que vieram antes de Cristo faleceram e se encontravam na mansão dos mortos. Jesus, com a sua morte, foi lá a anunciar a salvação a estes justos, em especial os justos do Antigo Testamento, pois por volta e meia a gente se questiona. E quem não viu Jesus? Quem veio antes? O que aconteceu a eles? Então nós encontramos a palavra de Deus dizendo que Jesus foi pregar também a estas pessoas. E o texto diz que lá estavam presos, não é? Agora Jesus, com sua morte, vence a morte, e no livro do Apocalipse ele diz que tem a chave da região dos mortos, do Hades. Portanto, Jesus vence a morte com a sua morte. Aqui nós encontramos algo próprio da nossa escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Quando morremos, diz o estudo, a doutrina clássica da nossa igreja, que a alma é separada do corpo. A alma pode ir de encontro a Deus, na chamada visão beatífica de Deus. O catecismo aqui chama de visão de Deus. É a visão feliz de Deus, a visão beatífica. E enquanto o corpo se decompõe na terra e fica aguardando o último dia, o juízo final, para a ressurreição dos mortos. Então todos aqueles que falecem, exceto Jesus e Nossa Senhora, que já ressuscitaram,
estão nos céus de corpo e alma. Os demais que estão nos céus, apenas a sua alma tem a visão beatífica de Deus. Existem teólogos na atualidade que têm outra visão, mas esse é o ensinamento clássico da nossa igreja. A morte é a separação entre corpo e alma. A alma se encontra com Deus, passa pelo juízo particular e fica aguardando a ressurreição dos mortos, prevista para o último dia, por ocasião da parousia de Cristo, da sua segunda vinda e do juízo público e final. Então nós encontramos aqui Jesus que morre e vai à mansão dos mortos. Quando é que nós celebramos, do ponto de vista litúrgico, esse mistério da nossa fé? Jesus que vai à mansão dos mortos. É justamente no Sábado Santo, ocasião em que não celebramos nenhum dos sacramentos. A igreja fica diante do túmulo de Cristo, no silêncio do túmulo de Cristo, aguardando a sua ressurreição. Normalmente, o mais indicado é que no Sábado Santo não se tenha nenhum momento de oração, liturgia não temos nenhuma, não há celebração dos sacramentos e até mesmo os exercícios da piedade popular seriam menos indicados, porque a igreja está diante do túmulo de Cristo. O túmulo é um lugar silencioso. Então é isso que o catecismo afirma para nós. Jesus foi à mansão dos mortos para pregar a boa nova e salvar os justos que o antecederam, e liberta essas pessoas do poder da morte, para que tenham a visão feliz de Deus, a visão beatífica de Deus. Então, como é que Jesus foi lá? Foi a sua alma, A alma de Cristo. Aqui entramos em outro ensinamento clássico da nossa igreja, sobre a imortalidade da alma. É o que o catecismo nos ensina. A alma é imortal, não morre, então não estão dormindo. Os protestantes têm outra visão com relação ao pós-morte. Todos estão inconscientes, dormindo, segundo a visão protestante, mas para nós católicos a nossa alma é imortal, portanto não morre e vai ao céu, ao inferno ou ao purgatório, que são estados da alma, não exatamente lugar. E aguardam a ressurreição dos mortos que há de se concretizar no último dia. Volta e meia no Evangelho, em especial no Evangelho segundo João, nós encontramos Jesus dizendo que há de ressuscitar os seus discípulos no último dia. E segundo a doutrina clássica da nossa igreja, a ressurreição é a junção novamente de corpo e alma. Creio na ressurreição da carne, ou na ressurreição dos mortos. Então temos aqui, na questão 125, esse mistério da morte de Jesus. E o que acontece? Jesus morre e acontece o que com ele? Na semana passada nós vimos que o seu corpo não foi deixado para a corrupção, não se corrompeu. Ressuscitou ao terceiro dia. E até a ressurreição, o que aconteceu? Desceu à mansão dos mortos e pregou a salvação àqueles que estavam presos pela morte. Então, no Sábado Santo, nós celebramos essa descida de Jesus aos infernos ou à mansão dos mortos. Inferno aqui não como lugar da condenação, mas como o Sheol ou o Hades, palavras utilizadas pela Sagrada Escritura para designar esse estado da alma, daqueles que
haviam morrido antes de Cristo. Então Jesus realiza o seu mistério pascal e parte fundamental do seu mistério pascal é justamente a sua descida à mansão dos mortos. Tá certo? Para quem quiser se aprofundar mais, no Catecismo, a questão 125 corresponde aos parágrafos 632 até o 637, tá certo? Nós vamos agora então passar à questão 126. Eu não sei porquê, mas eu não estou vendo nenhum comentário aqui. Eu acho que eu acionei alguma função aqui que desativou os comentários. Não estou vendo nenhum. Se vocês estão fazendo pergunta, eu não sei. Depois vou ter que mexer nisso. Vamos então à questão número 126, que tem a seguinte pergunta: que lugar ocupa a ressurreição de Cristo na nossa fé? Qual é a importância da ressurreição de Jesus para a nossa fé católica? A resposta é a seguinte: a ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo e representa, com a cruz, uma parte essencial do mistério pascal. Então o compêndio diz que a ressurreição de Jesus é o ponto mais alto da nossa fé, é a verdade culminante da nossa vida de fé. Aqui é importante irmos mais uma vez até a Sagrada Escritura, ir até a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, capítulo esse todo dedicado ao tema da ressurreição dos mortos. Fica uma sugestão de leitura. Nós vamos ler apenas alguns versículos, mas vocês podem ler depois todo o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Ali São Paulo, se dirigindo aos Coríntios, fala demoradamente sobre a importância da ressurreição de Cristo. Vamos então ao texto bíblico para ouvirmos aquilo que São Paulo disse aos Coríntios e a nós hoje. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Então aqui encontramos São Paulo dizendo que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então é um fato fundamental. A ressurreição de Jesus dentro do mistério pascal, que é o mistério mais importante de toda a Sagrada Escritura, tanto que ocupa lugar central no ano litúrgico, dentro da Semana Santa, especificamente dentro do Tríduo Pascal. Também na Palavra de Deus, os 4 evangelhos nos narram a morte e ressurreição de Jesus, ou seja, o seu mistério pascal é parte fundamental da nossa vida de fé. Então encontramos São Paulo dizendo que se Cristo não ressuscitou, o que a gente está fazendo? Vã é a nossa fé. Por quê? O contexto em que São Paulo estava inserido e ele se dirigia aos Coríntios era justamente sobre um questionamento com relação à ressurreição dos mortos. Lembrando que a cidade de Corinto fica na Grécia e o pensamento grego é diferente do pensamento semítico. Então, para os gregos, falar sobre ressurreição era uma questão muito mais difícil. Nós acompanhamos aí no tempo pascal São Paulo, no livro dos Atos dos Apóstolos, indo a Atenas e falando sobre a ressurreição dos mortos. Ele foi ao Areópago falar sobre Jesus e toca no tema da ressurreição. E ali
os seus interlocutores dizem: bom, sobre isso, sobre a ressurreição, nós vamos te ouvir em um outro momento. Porque para o pensamento grego, a ressurreição era uma coisa que não aconteceria e eles não estavam muito interessados nisso. E a cidade de Corinto está na Grécia e havia essa mentalidade. Portanto, a ressurreição era uma novidade que obrigou São Paulo a falar sobre a ressurreição no capítulo 15 inteiro. Então havia quem não acreditasse na ressurreição dos mortos. São Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitamos, e vã é a nossa fé. E vai além e diz: se nós colocarmos a nossa esperança somente para esta vida, ou seja, não levar em conta o prosseguimento da nossa vida após morte, mais dignos de compaixão, dependendo da tradução, tá, os mais dignos de lástima. Então, procuramos viver nesse mundo aqui, já de alguma forma experimentando a bem-aventurança, a felicidade, mas não uma felicidade plena. Caminhamos na penumbra da fé, em meio a muitas dificuldades, e colocamos a nossa esperança não somente para esse mundo, mas fundamentalmente para o mundo vindouro. Aqui é importante fazer uma observação. Basicamente, durante o período medieval, nós encontramos uma grande preocupação com o pós-morte, né? O que vai acontecer comigo depois da morte? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? E é justamente nesse momento que a doutrina do purgatório é melhor desenvolvida e definida. Então, ignorava-se muito a vida presente e se preocupava-se muito mais com a vida futura, com o céu. Depois se percebeu que nós não poderíamos ignorar assim a vida presente. Até mesmo porque Jesus veio viver essa vida, se encarnou, assumiu um corpo humano e viveu essa vida, assumiu a vida familiar, trabalhou e viveu essa vida. Portanto, não é algo para ser assim desprezado. Então hoje nós tivemos uma valorização maior da vida presente, mas não podemos ignorar o mundo vindouro, a vida futura. Problemas são sempre os extremos, não é? Viver só para essa vida, ignorando a vida futura, como diz São Paulo, seremos assim os mais dignos de lástima. Mas ignorar que estamos aqui já para viver e a morte nos traz a continuação da vida, que continua bem melhor. Como nos diz a Igreja, com a morte a vida não é tirada, mas transformada. Então vivemos nesse mundo, procurando viver de modo coerente na penumbra da fé, como igreja peregrina que não tem morada fixa aqui nesse mundo, mas que tem olhos voltados para o céu, que se compromete com as realidades da terra, mas ao mesmo tempo sabe que a vida ultrapassa os limites deste mundo. Então a experiência de Jesus de descer à mansão dos mortos e ali convidar à ressurreição os que o antecederam é o que nós devemos também esperar para nós também. Então a ressurreição de Cristo ocupa que lugar na nossa fé? Lugar central, ponto culminante. A ressurreição de Jesus é fundamental. Se Cristo não ressuscitou, como diz São Paulo, vã é a nossa fé e é parte essencial do mistério pascal. Mistério pascal que é a paixão, morte, ressurreição, a ascensão e descida do Espírito Santo. Esse é o mistério pascal completo. Então vimos aqui a questão número 126, falando sobre qual a localidade
a importância da ressurreição de Cristo para a nossa fé. Repito, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Esta questão 126 corresponde aos parágrafos 631 e 638 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos, portanto, agora para a questão 127, que diz o seguinte: que sinais atestam a ressurreição de Jesus? Quais são os sinais? Aqui nós encontramos a palavra sinal entre aspas, não é? Isso tem um significado. Então vamos ver. Que sinais atestam a ressurreição de Jesus? Além do sinal essencial constituído pelo túmulo vazio, a ressurreição de Jesus é atestada pelas mulheres que foram as primeiras a encontrar Jesus e o anunciaram aos apóstolos. Jesus depois apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. É uma citação da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E a outros ainda. Os apóstolos não puderam inventar a ressurreição, pois ela lhes parecia impossível. Com efeito, Jesus até os reprovara pela incredulidade deles. Muito bem. Então, qual é o sinal essencial para atestar a ressurreição de Jesus? É o túmulo vazio. No domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, nós encontramos o discípulo amado e Pedro, que vão até o túmulo, depois que Maria Madalena já tinha ido ao túmulo e foi lá avisar eles. Lá diz que Pedro entra primeiro e depois o discípulo amado. Ele viu e creu e acreditou. Viu o quê? Viu o túmulo vazio, viu os tecidos que cobriram o corpo de Jesus, colocado de lado, e acreditou. Então viu o túmulo vazio. A Jesus não viu nesse momento, mas viu o túmulo vazio. Mas não é só isso. A nossa fé é uma fé apostólica. Diz o texto que a ressurreição é atestada pelas mulheres que foram as primeiras a encontrar Jesus. Foi Maria Madalena, não é? Como os evangelhos nos mostram, ela aguardou o momento para sair de casa no domingo pela manhã, tendo terminado já o repouso sabático, e foi até o túmulo para encontrar Jesus, o túmulo de Jesus. Depois avisou os apóstolos, né? Aí sempre tem aquele que faz aquela piadinha, né? Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, às mulheres, justamente porque sabia que a notícia ia correr mais rapidamente, não é? Então, penso que tenha sido um privilégio muito grande, não é? Das mulheres, em especial de Maria Madalena, que tinha um amor muito grande pela pessoa de Jesus Cristo. Então a nossa fé é uma fé apostólica. Nós cremos no testemunho dos apóstolos. Os apóstolos experimentaram a ressurreição de Cristo e transmitiram essa fé a cada um de nós, a fé transmitida de geração em geração. Nossa igreja é uma igreja apostólica. A sua fé é apostólica, porque nós cremos no testemunho dos apóstolos. Então essa é mais uma das causas da nossa crença na ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o testemunho apostólico. E nós cremos nesse testemunho, transmitido de geração em geração e registrado na Sagrada Escritura como testemunho de fé das primeiras comunidades. O compêndio nos diz
que os apóstolos não poderiam ter inventado a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque era algo muito difícil para que eles acreditassem também. Lembrando que, mesmo no tempo de Jesus, havia quem se posicionasse radicalmente contra a ressurreição, que era o grupo dos saduceus. São Paulo soube se aproveitar muito bem disso. Lá no finalzinho do livro dos Atos dos Apóstolos, quando ele está para ser julgado, ele coloca fariseus que acreditavam na ressurreição contra saduceus que não acreditavam. Então, mesmo no tempo de Jesus, a ressurreição não era algo tão simples assim de se acreditar e de se aceitar. Então, os próprios apóstolos tinham dificuldades para acreditar na ressurreição de Jesus. Vocês podem notar em cada um dos relatos da ressurreição de Jesus, em todos os evangelhos, os 4, sempre existe uma dificuldade para acreditar na ressurreição de Jesus. Por exemplo, Maria Madalena achou que Jesus era o jardineiro, não o reconheceu. Os discípulos de Emaús caminharam com Jesus um bom tempo, mas não o reconheceram. Foram reconhecer Jesus na fração do pão, já dentro de casa, sentado à mesa. E em tantas outras passagens sobre a ressurreição de Jesus, nós encontramos as dificuldades que os apóstolos tinham de acreditar na ressurreição. Podem notar, podem ler. Há quem acredite e quem não acredite. Estou lembrando aqui de outro texto da ascensão de Jesus. Alguns o adoraram, outros duvidaram. Então, a ressurreição é um testemunho apostólico? Sim, mas isso não quer dizer que foi uma coisa tão simples assim de se acreditar. E os próprios textos bíblicos nos demonstram isso, que existe ali alguma dúvida com relação à ressurreição de Jesus. E o catecismo diz que os apóstolos não poderiam inventar a ressurreição de Jesus, até mesmo porque isso era algo um tanto difícil e impossível de se acreditar. Mas Jesus, de fato, ressuscita, e segundo os escritos lucanos, ou seja, o Evangelho de Lucas e também o livro dos Atos dos Apóstolos, é uma mesma obra com duas partes, o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos. Nos diz que Jesus permaneceu 40 dias com os discípulos, depois ascendeu aos céus e de lá envia o Espírito Santo de junto do Pai à comunidade reunida no cenáculo. Então, a ressurreição de Jesus é um fato central da nossa fé, atestada pelos apóstolos, da qual nós acreditamos. E também podemos fazer a experiência com Jesus ressuscitado, presente no meio de nós. Por isso, nas nossas liturgias, volta e meia dizemos, Ele está no meio de nós. É uma convicção da igreja primitiva, de que Jesus, ressuscitado, permanece entre nós pelo seu Espírito. É o Espírito Santo quem atualiza a presença de Jesus para cada um de nós. Portanto, Jesus ressuscitou, conviveu com os discípulos e convive conosco também. Aqui não estamos falando daqueles místicos que, por exemplo, Santa Faustina, que via Jesus. Normalmente a gente não vê Jesus, certo? Nós vemos Jesus, por exemplo, na Eucaristia, mas sob o véu do sacramento. Existe um véu, Então a gente olha e vê pão, Aparência de pão. Mas pela fé nós cremos que Jesus está presente. Assim como está presente também na comunidade que se reúne, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Assim como no sofredor, no pobre, podemos nos recordar aqui de Mateus capítulo 25, Jesus dizendo, estive nu e me cobristes, estive
preso e me visitastes, tive fome e me destes de comer. Então experimentamos diversos modos da presença de Jesus, inclusive no encontro com a palavra. Nesses tempos em que não estamos participando da Santa Missa presencialmente, estamos privados, ao menos momentaneamente, da comunhão eucarística, mas podemos entrar em comunhão através da palavra. Então Jesus se faz presente por meio da sua palavra, que é viva, não é? A palavra de Deus é viva. Certo? Então não dá para comprovar, né, a ressurreição de Jesus. Não é uma coisa assim que a gente comprova cientificamente. Aqui nós entramos na outra questão. Então, para quem quiser se aprofundar no Catecismo da Igreja, a questão 127 diz respeito aos parágrafos 639 a 644 e também 656 a 657. Então vamos agora à leitura da questão 128, que diz assim: por que a ressurreição é ao mesmo tempo um acontecimento transcendente? Então, o transcendente é o contrário do imanente, né? Só para facilitar. O transcendente é aquilo que está para além do sensível, do visível, do concreto. Por exemplo, o céu é algo que transcende a nossa realidade, correto? É algo que está para além da sensibilidade. O imanente é aquilo que é concreto, aquilo que a gente apalpa, vê, enfim. Então o catecismo pergunta: por que a ressurreição é ao mesmo tempo um acontecimento transcendente? Porque Jesus ressuscitou, o corpo ressuscitou. Então há algo aí de imanente, de visível, né? De palpável, mas também é um acontecimento transcendente. O que responde o catecismo? Diz assim: mesmo sendo um acontecimento histórico, constatável e atestado por meio de sinais e testemunhos, a ressurreição, como entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus, transcende e supera a história como um mistério da fé. Por esse motivo, Cristo ressuscitado não se manifestou ao mundo, mas aos seus discípulos, fazendo deles suas testemunhas diante do povo. Então nós encontramos aqui o catecismo dizendo que a fé é necessária para se crer na ressurreição dos mortos. É um fato histórico? Sim. Mas sem a fé, sem pertencer à comunidade cristã, à comunidade dos fiéis, não se pode perceber a verdade da ressurreição. Por isso, há um dado transcendente da ressurreição, que está para além daquilo que é concreto, imanente, aquilo que nós estamos vendo e experimentando. Então, a ressurreição de Jesus, para ser acessada, digamos assim, de modo mais completo, precisa da fé e precisa da pertença à comunidade cristã, pois, como nos atestam os evangelhos, Jesus apareceu aos discípulos, àqueles que o seguiram, antes da sua paixão, morte e ressurreição. Então, a pertença à comunidade cristã é fundamental para testemunhar também a ressurreição de Jesus Cristo. Então, podemos nos perguntar: eu também quero ter essa experiência com Jesus ressuscitado. Como fazer isso? Pertencendo a uma comunidade de fé, pois Jesus aparece aos seus discípulos, aos que o seguem. Assim aconteceu na igreja primitiva, assim acontece conosco hoje também. Então a ressurreição de Jesus tem um dado transcendente, de misterioso, que está para além de fatos, de comprovações científicas. Não estamos aqui colocando a ciência, está na moda isso, né? Esse assunto. Fé e razão, fé e ciência não se contradizem, estão em comunhão.
pois ambas procuram a verdade. Mas só pela ciência não se acessa a ressurreição de Jesus. Por isso, a fé e a pertença à comunidade cristã para fazer a experiência da ressurreição de Jesus. Correto? Muito bem. Não estou vendo nenhum comentário. Não sei se estão perguntando. Depois eu vou ver, tá bom? Então a questão 128, que fala sobre a ressurreição de Jesus como, além de ser um evento histórico, um acontecimento histórico, é também um acontecimento transcendente, que está para além da realidade sensível, da realidade palpável. Corresponde aos parágrafos do Catecismo 647, 656 e também o 657. Tá bom? Pois bem, vamos então à questão 129. Estou com a impressão que eu estou correndo bastante. Vamos ver. A questão 129 diz o seguinte: qual é o estado do corpo ressuscitado de Jesus? Olha lá. A ressurreição de Cristo não foi um retorno à vida terrena. Importante, né? Então Jesus ressuscitou não para voltar a esta vida. Aqui vale a pena falar da ressurreição de Lázaro. O Evangelho de João atesta que Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro não experimentou a ressurreição que Jesus experimentou. Então Lázaro voltou a viver esta vida e morreu novamente. Não se trata da ressurreição dos mortos, da ressurreição final. Lázaro não experimentou esta ressurreição. Correto? Então a ressurreição de Cristo não foi um retorno a essa vida terrena. O seu corpo ressuscitado é aquele que foi crucificado e carrega os sinais da sua paixão, mas é agora participante da vida divina com as propriedades de um corpo glorioso. Isso é importante. Tinha alguém me ligando. Jesus ressuscita com as marcas da paixão, tanto que mostra as mãos, os pés e o lado para os seus discípulos. E Tomé tem a oportunidade, inclusive, de tocar, não é? Então, o crucificado é o ressuscitado. Essa afirmação é muito importante. Então, Jesus ressuscita com as marcas da paixão. Então, nós vamos levar a nossa história de vida para a ressurreição. Jesus leva. Mas essa história de vida passa pelo mistério pascal de Jesus e ganha significado, ganha novo sentido. Nós encontramos Jesus que ressuscita, tinha sido abandonado pelos seus discípulos, mas ao ressuscitar e encontrá-los, Jesus não cobra os seus discípulos, mas apenas comunica a sua paz. A paz esteja convosco. Ou seja, reconcilia os discípulos consigo mesmo. Então a ressurreição, pela ressurreição de Cristo, indica que nós teremos novo sentido. As experiências traumáticas desta vida serão restauradas, passarão por um novo significado. Então todos nós carregamos marcas aqui nesta vida. Marcas positivas e marcas negativas. Todas elas passarão pelo mistério pascal de Jesus e ganharão um novo sentido. É o que aconteceu com Cristo. A sua cruz foi extremamente dolorosa. Jesus padeceu e sofreu muito na cruz e carregou estas marcas até mesmo depois da sua ressurreição, porém com um novo sentido, com um novo significado. As chagas dolorosas se transformaram em chagas gloriosas. E isso há de acontecer conosco também. Todos nós temos feridas aqui neste mundo. Não tem como passar por aqui e não se machucar, não se ferir, não tropeçar, não carregar marcas
das quais nós muitas vezes não gostaríamos de carregar, mas carregamos. É a nossa história e a nossa história precisa ser integrada à vida. Isso é fundamental. Todos nós temos na vida situações ruins, traumáticas, decepcionantes, que nos machucam, nos ferem, mas precisamos integrá-las, ou seja, não negá-las, mas aceitá-las. E passando pelo mistério pascal de Cristo, passando por Jesus, elas ganham um novo significado, um novo sentido. Então, o caminho da integração, ou seja, de assumir a si mesmo, assumir a própria história, é o que vai acontecer na ressurreição. Deus há de nos assumir por inteiro e dar novo significado à nossa experiência aqui na Terra. Então Jesus ressuscitou com as marcas da paixão, indicando que nós vamos levar a nossa história, porém ela vai passar pelo mistério pascal e ganhará novo sentido. Desse modo, nós não precisamos ter vergonha da nossa história de vida. Quanto mais fugimos de nós mesmos, quanto mais fugimos da nossa história, pior fica. Então o caminho é o caminho da integração. É o único caminho possível, o caminho da integração. Correto? Muito bem. Estes são os parágrafos 645 ao 646. Jesus, o ressuscitado, é o crucificado que passou pela cruz. Correto? Então Jesus agora tem um corpo glorioso. Então, volta e meia se pergunta, né? Mas como será esse corpo? E São Paulo também, na primeira carta aos Coríntios, discorre sobre isso. Como será esse corpo? São Paulo nos diz que é um corpo glorioso, mas como será exatamente? Nós não temos assim tantas afirmações, né? O que é a ressurreição da carne? Como será o nosso corpo? É um corpo glorioso, não é? Mas, exatamente como, não sabemos. Vamos então à questão 130. Questão 130 que diz o seguinte: de que modo a ressurreição é obra da Santíssima Trindade? Interessante, não é? Boa questão. Diz assim o compêndio: a ressurreição de Cristo é uma obra transcendente de Deus. As três pessoas agem juntas segundo o que lhes é próprio. O Pai manifesta o seu poder, o Filho retoma a vida que livremente ofereceu, reunindo a sua alma e o seu corpo, que o Espírito vivifica e glorifica. Aqui tem uma verdade de fé fundamental para nós. Nosso Deus é Trindade. Deus não é a solidão de um, mas a comunhão de três pessoas. E quando uma das pessoas da Trindade age, como no caso Jesus, que veio ao mundo e se encarnou, isso não quer dizer que Jesus agiu sozinho. Quando uma das pessoas da Trindade age, na economia da salvação no mundo, portanto, sempre acompanhada das outras duas pessoas. Então, na Trindade não há separação. Quando uma pessoa age, as outras estão juntas. Quem se encarnou foi o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai não se encarnou, o Espírito não se encarnou, mas estavam juntos a Jesus. Então, com relação ao mistério da ressurreição de Jesus, quem é que o ressuscita? É o Pai. O Pai ressuscita o Filho. Essa é uma afirmação da Sagrada Escritura. O Pai manifesta o seu poder ressuscitando o Filho. É interessante que a palavra grega no Novo Testamento para indicar a ressurreição de Jesus é levantar. Então Jesus foi levantado. Por quem? Pelo Pai. Às vezes a gente costuma dizer que Jesus ressuscitou por si mesmo, né? Mas quem o ressuscitou
foi o Pai, pelo Espírito, que o vivificou e o glorificou. Então encontramos aqui a ação trinitária. Quem ressuscitou foi o Filho, mas o Pai o ressuscitou pelo Espírito, que o vivificou e o glorificou. Do mesmo jeito, nós podemos falar da descida do Espírito Santo. Nós que celebramos Pentecostes no último domingo, o derramamento do Espírito Santo, que é o tempo da igreja, o tempo em que o Espírito conduz a igreja. Mas isso não significa que o Espírito está agindo na igreja sem o Pai e o Filho. O Espírito age conduzindo a igreja com o Pai e o Filho. Então aqui nós entramos um pouquinho no tema da teologia da Trindade. Nosso Deus é um único Deus em três pessoas que se relacionam entre si amorosamente. Fala-se em Trindade imanente, Deus em si mesmo, e a Trindade econômica, a Trindade quando entra no mundo, quando o Filho entra no mundo. O Pai, por assim dizer, não tem uma missão específica. Alguns dizem que o Pai, alguns teólogos, que a missão do Pai é enviar. Então o Pai envia o Filho e envia o Espírito Santo. Então o Filho tem a missão na terra, na economia da salvação, e o Espírito Santo também tem a sua missão na economia da salvação. E tudo que Deus faz no mundo é em vista da salvação da humanidade. Tudo. Isso é uma verdade de fé que nós temos. Tudo o que Deus faz está em vista do bem do homem, da salvação do homem. Nunca da sua condenação, mas sempre em vista da sua salvação. Aqui nós encontramos aquilo que penso já ter comentado com vocês sobre o abraço do Pai, né? O Pai envia o Filho e o Espírito e abraça a humanidade. São os dois braços do Pai, o Filho e o Espírito. O Filho é enviado ao mundo e o Filho e o Espírito também é enviado ao mundo. Assim, Deus Pai abraça a humanidade com o Filho e com o Espírito Santo. Correto? Muito bem. Nós estamos nos aproximando das 8 horas da noite, mas podemos continuar com a última questão, a questão número 130. Já foi a 130. Agora é a 131. Vamos lá. Assim nós terminamos esse artigo que fala sobre a descida de Jesus aos infernos e a sua ressurreição ao terceiro dia. Diz assim a questão número 131. Quais são o sentido e o alcance salvífico da ressurreição? Qual é o sentido? Qual é o seu significado? E qual é o seu alcance dentro do plano da salvação? Diz assim: a ressurreição é o ápice da encarnação. Então, a encarnação é um dos principais mistérios da nossa fé, o segundo mais importante, ou seja, o Filho se fez homem no seio de Maria Santíssima. Se encarnou. Deus, que era por espírito, tomou o corpo humano e se encarnou. A ressurreição é o ápice da encarnação de Jesus. É o ponto mais alto. Não se entende a encarnação sem a sua ressurreição, e vice-versa. Ela confirma a divindade de Cristo, a ressurreição, como também tudo o que ele fez e ensinou, e realiza todas as promessas divinas a nosso favor. Além disso, o ressuscitado, vencedor do pecado e da morte, é o princípio da nossa justificação e da nossa ressurreição. Desde agora, nos dá a graça da adoção filial, que é real participação na sua vida de filho único. Depois, no final dos tempos, ele ressuscitará o nosso corpo. Então Jesus aqui abre caminho para a nossa ressurreição. Ele é o primeiro a ressuscitar, de São Paulo, que é uma ordem, para a ressurreição.
Cristo como primícias, né? É o primeiro a ressuscitar, abrindo as portas da ressurreição para todos os outros. Como dissemos no começo, quem ressuscitou até agora é só Jesus e Nossa Senhora. A ressurreição, segundo a doutrina clássica da Igreja, é unir corpo e alma. Os santos estão ressuscitados? Não, eles têm a visão beatífica de Deus. A sua alma, que é imortal, está diante de Deus, por isso podem interceder por nós, não estão dormindo, não estão inconscientes, por isso intercedem por cada um de nós, e diz a Igreja que eles não cessam de interceder por nós, mas não ressuscitaram. A ressurreição está para o último dia, no dia final, a junção novamente da alma ao corpo. Que corpo? Corpo glorioso. Muito bem. Então este é o sentido e o alcance. Qual é o alcance? O alcance é da nossa ressurreição. Ele alcançou para nós a ressurreição prometida a cada um de nós também, pois Deus não nos fez para a morte, mas para a vida. Diz Jesus, num trecho do Evangelho, que Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, dando a entender que Abraão, Isaac e Jacó estariam vivos diante de Deus, portanto não estão dormindo. Essa é uma compreensão no Antigo Testamento provisória, e aqui é sempre importante a gente ler a Sagrada Escritura dentro de uma progressão. Deus vai se revelando pouco a pouco. Deus não se mostrou num único ato, numa única palavra, mas pouco a pouco foi se revelando, e a fé na ressurreição dos mortos foi crescendo pouco a pouco. Em boa parte da história do povo de Israel no Antigo Testamento, a crença na ressurreição ela não existe, mas progressivamente ela foi aparecendo. O livro dos Macabeus nos mostra isso. Em outros textos nós encontramos o germe da ressurreição dos mortos no Antigo Testamento, mas é no Novo Testamento que essa realidade de fé é explicitada através da revelação em Jesus, que é o ápice da revelação. Ele é ao mesmo tempo mediador e plenitude da revelação, diz o Concílio Vaticano II, por meio da Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina, Dei Verbum, que vale a pena todos nós lermos. É em Jesus que nós encontramos a plenitude da revelação divina. Correto? Então aqui nós chegamos aos parágrafos do Catecismo 651 ao 655. A questão 131 do compêndio corresponde a estes parágrafos do Catecismo. Pois bem, então nós vamos chegamos a 8 horas da noite. Na próxima semana nós vamos estudar o artigo que diz o seguinte: subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então agradeço a presença de vocês, a companhia, em mais esse encontro da nossa Escola da Fé. E vamos rezar pedindo a Deus que nos dê a graça de ver essa pandemia passar o quanto antes, a fim de que esse encontro da Escola da Fé possa ocorrer, como ocorria antes da pandemia, presencialmente, lá na nossa matriz paroquial Santa Luzia, Virgem e Mártir. Então na próxima terça-feira, com a graça de Deus, nos encontraremos para prosseguir o nosso estudo do Catecismo, às 19 horas. Amanhã, missa às 9 horas da manhã, também pelo Facebook. Vamos então suplicar a bênção de Deus sobre cada um de nós, rezando de modo especial pelas pessoas que lutam contra a Covid-19, os sacerdotes, nossos familiares, amigos, pessoas próximas que conhecemos que estão enfrentando esta enfermidade. Rezemos por cada um deles e peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós, e que este sacramental também atinja estas pessoas.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, e de Santa Luzia Virgem e Mártir, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, fiquem em paz, o Senhor nos acompanhe. Até a próxima, se Deus quiser. Deus nos acompanhe, boa noite, bom descanso e até a próxima, queridos irmãos e irmãs.